Olá, seja bem-vindo ao Prensa Podcast, o podcast da Prensa de Babel. Mais uma semana aqui. Eu estou assim, um pouco solitária aqui hoje, porque eu vou entrevistar hoje os dois maiores escritores da cidade de Búzios, que já abriram o mês de janeiro com o lançamento de livro. Eu estou aqui recebendo no Prensa Podcast o Vitor Peviana, hoje ele é Vitor Peviana, e Hugo Irkovic. Falei certo? Certo. Ah, viu? Falei certo. Sei escrever, mas pronunciar às vezes eu erro. Bem-vindos! Começamos! Un placer estar aquí con un escritor tan importante como Víctor. O prazer estar aqui sendo entrevistado por você mais uma Ah, vez. essa dobradinha tá boa. E assim, vocês aí que estão assistindo a gente, estão percebendo que a gente já abriu tomando uma caravelas, porque estamos falando de magia, estamos falando, né, de literatura. Vamos brindar, né, Sim, a vamos nossa lá. cervejaria Búzios, nossa patrocinadora, com uma caravelas. E depois a gente conversa sobre o nosso patrocinador, porque hoje a gente vai conversar sobre assuntos mágicos, digamos assim, né? Podemos dizer que são assuntos mágicos. Para quem eu pergunto primeiro, gente, meu Deus, Não, começa temos pelo muito o Hugo. que Ah, conversar. París. Primeiro, então, vou abrir a conversa perguntando para vocês como é que surgiu primeiro o Búzios Espiritualidade, né? O Portal do Novo Mundo. E depois, Deva, o Anjo de Búzios. Como é que surgiu essa ideia de construir, de criar esses livros, né? Uma editora de espiritualidade, né? O Hugo o Hugo é além de um empresário conhecido na cidade de Uhum. Búzios, ele é um meditador e um homem que busca espiritualidade já há muitos anos também. E primeiro ele escreveu o Búzios Espiritualidade, o Portal do Novo Mundo. Ele vai poder, acho que pode começar por ele, que né, é uma É, saga, né, é Hugo? uma saga. Sí, yo fiqué sorpreso. Nunca imaginé que podría escribir un libro, mas un libro es la junción da experiencia de un grupo de personas muy especiales que aman a Bucios y que vivieron una experiencia los últimos 40 años muy mágica, que hace 10 años atrás era muy secreta o privada. Y en esa conexión con los seres mágicos, con esta energía de Bucios, no recibimos un pedido deles de escribir un libro y de falar. Uhum. Y eu gosto de falar. É, essa Y é a coisa gente boa. vem trabajando lá en Carabelas faz casi 40 años con grupos de amantes de naturaleza, de personas que llegan a Bucios y encontran algo especial. Eu acho que Carabelas ten a misma energía que tenía o Bucios original. Uhum. Eu conocí Bucios en el 75, cuando eran 4 cuarteirões É. y una praia. Eu fiquei enamorado de Bucios y a naturaleza era muito forte. Gracias a Deus pasaron 40 años y mucho de eso Uhum. todavía está aquí. Y el libro cuenta las experiencias de un gran mestre que no estemos, que fue nominado ciudadano buciano, que es Denis Rosé, que es un biólogo muy famoso que ahora tiene 99 años, y que con él y con otras personas trabajamos y entramos en contacto con la naturaleza y con este Uhum. anjo. Yo sé que es difícil hablar de que existe un anjo, pero nos llamamos que es una energía. Algo que agora dá más para entender, porque a física cuántica explica que no somos energía, que somos vibración, y no es extraño que la gente consiga comunicarse con la naturaleza. De fato, Augusto, agora están lanzando su tercer filme. Uhum. Ay, ¿cómo se llama? No me va a lembrar. De Cameron, un filme que está, Espiritualista? sí, famoso. Sim, mas você vai Vai lembrar. lembrar, vai É, lembrar. Va a mas lembrar tá muito que alto. no estemos, no somos parte de la naturaleza. Uhum. A gente morando en la... Avatar. ¿Eh? Avatar? É Avatar. Avatar. Avatar, sí, sí, É. sí. É que eu fiquei Justamente, pensando É, porque nos ele falou filmes. Cameron, eu também fiquei tentando lembrar. É, David Cameron, é, né? isso aí. sí, en Avatar es muy interesante, porque en Avatar habla de Pandora, É, y yo creo que Pandora bien puede ser bucios. sim. ¿Qué acontece? Que
muita gente acredita que para ver a natureza y o mar da forma como Cameron, o director, fez en Hum, Avatar, uno tem que, no sé, probar con ayahuasca, sim. con alguna cosa que no sea natural, y no es así. Si la gente puede ampliar nuestra conciencia, puede entrar en un estado de meditación, consigue ver la naturaleza como es. Uhum. Y Hoyo que Bucios tiene eso, o mar, a natureza, bueno, inclusive las personas que moran acá. Tem uma energia que a gente, às vezes, assim, hoje a gente consegue explicar porque presencia ela, né, mas eu acho que eu vejo muita gente dizendo eu gosto muito, de fazer essa analogia com Búzios, eu acho que Búzios é um ser. A cidade, Sí, ela se comporta como um ser. A gente sente a cidade, por exemplo, Réveillon, muita gente e depois chove, chove sí. muito. Parece que a cidade Es está falando assim: siempre "Ela não así. aguenta", é sempre assim. Ou quando a gente teve um momento difícil na cidade, político, de troca de prefeito, a gente sentia no ar a energia de alguma coisa que não estava E funcionando, aconteceu né. fenômenos naturais também, houve momentos Sim, tensos da política de Búzios que, assim, que envolvia a vida de todos nós, e teve ventania, ventanias, tempestades, tempestade. momentos, Então eu acho que a gente tem que aprender a ficar atento, né. O livro do Hugo Bueno, yo fala muito sobre falo, isso. en realidad en un libro falo de relación de todo nuestro grupo, que somos amantes de la naturaleza, Uhum, tem biólogos, tem profesionales, que todos sentimos un llamado de esa energía, y esa energía es una energía inteligente, uhum, y que comenzó a hacer pedidos, y en un libro él cuenta la historia mía personal de, digamos, de como ingeniero uhum. y como empresario, Um homem de exatas, cómo né. vivir en los dos mundos, ¿no? É, Y yo cuento historias, algunas son fantásticas, que é. para muchos amigos que me conocieron en mi etapa de director de empresa, es muy extraño. Por ejemplo, cuando yo recibo canalizaciones, Uhum, yo dirijo una meditación todos los sábados, que es abierta al público, y en esa meditación me gusto de canalizar y recibir información y hablar con esta entidad. uhum. Y una de las cosas extraordinarias que me aconteció fue que la entidad me faló que iba a conocer a la que actualmente es mi mujer. Sim, Y nunca había escuchado que uno canalice esto, y esto aconteció. Yo sí, bueno, já con mi mujer estamos tá casados, aí. tenemos dos hijos. Más lo interesante es esto, que esta unión con la conexión con el lugar comenzó con un pedido de auxilio, De proteção, né. sí, de protección, que en esa época, esto fue en el año 90, 1994, Bucio se estaba brigando por la emancipación, y tuvimos un mensaje de un vidente que era de Porto Alegre, que era muy famoso, que llegó acá y faló para a gente: "O anjo de Bucios está pidiendo ayuda, vocês têm que ayudar porque van a matar a él, o van a acabar con la casa de él". Se refería, Porque não é um ser imortal, não é? claro, ahora sabemos que es un ser que tiene miles de años Sim. y muy antiguo. Pero lo interesante es esto, que todo este proceso de relación con un ser, yo describo en un libro, y las personas entran en contacto en las meditaciones que pasemos Uhum. en Carabelas, en Bucio Espiritualidad. Más lo interesante, me gustaría que Víctor cuente, porque Víctor, como mucha gente, llegó como a experimentar la meditación, y algo le aconteció, y acho Caiu que de paraquedas, né. de ahí sale un libro. Pero sería interesante que você conte a historia. Então, é interessante o que o Hugo fala, porque a gente pensa como o tempo que uma história leva para chegar até outras pessoas, né, e você pensa que está fazendo, imagino que eles achavam que estavam fazendo algo que ficaria restrito ao grupo Ele e alcança as e pessoas. alcança pessoas de diferentes formas. Se pensar como nós chegamos a eu cheguei até o Caravelas, eu não sei explicar direito as razões, né, teve ali A gente estava falando isso aqui em off, as né. coisas A vão gente estava vindo acontecendo. de uma de É. situações da vida muito complexas, a gente estava E do muito que tenso. eu, e o que eu sabia sobre Deva, sobre eu não sabia Nada. nada sobre esse tema. Tinha conhecimento sobre, sobre espiritualidade Dorothy McLean. oriental, tal, essas coisas, a gente leu algumas coisas, mas não era algo assim.
E ao entrar em contato com a cara com a lá no com a casa com a Caravelas e com o oratório, fazer as meditações com o Hugo, a experiência, assim, o que é mais importante é que essa experiência era uma experiência para dentro, É, né, não era, assim, algo que alguém me transmitia, era o Hugo estava ali com como um um facilitador. facilitador com uma capacidade realmente que a gente tem que dizer, É porque ele eu não vai acho dizer, mas a gente pode dizer realmente uma coisa rara é de e isso, que consegue ajudar as pessoas a mas cada encontrar. um seguir aquele roteiro ali de meditação, mas cada um encontrar seu próprio caminho. E logo de começo eu senti essa energia poderosa que a gente chama de Deva, né. Poderia chamar de outro nome, né, Hugo, mas Sí. en En realidad se nos entendeu llamamos, sobre o que são as devas, e as características bateram, né. No livro que eu escrevi, que é quase que uma forma de uma introdução ao chegar no livro do Hugo, a É isso gente que eu ia perguntar, a pessoa que nunca ouviu falar de Busca de Espiritualidade, Deva, ela começa pelo livro do Hugo ou ela começa não, acho que ela pelo começa Deva? por qualquer um que ela no, quiser. para mí tiene que comenzar con É, un é. libro. Mas eu acho que, assim, Porque é se a uma você pessoa considera ele uma introdução qua para uma literatura é, mais Yo explicaría de claro. esta forma. Eh, Tenemos la idea de espiritualidad o de religión, que esto no tiene nada que ver con religión. não é religião. Todas las personas, cuando llegamos a un lugar donde la naturaleza tiene una belleza única, entramos en conexión. Uhum, Esto acontece en Brasil, hay lugares fantásticos. Eh, yo me lembro, por ejemplo, de Fernando de Noronha. Cuando uhum, usted llega a Fernando de Noronha y ve o mar y ve la isla, algo acontece. sim. Cuando você llega a Bucios, algo acontece. Cuando você llega a Paraty, algo acontece. Llega a Isla Grande, esos lugares donde la naturaleza está viva. Uhum. ¿Qué acontece? Esa relación con la naturaleza viva es muy antigua, pero muy antigua. O sea, las primeras civilizaciones tenían esa relación con la naturaleza y tenían la conciencia de que no somos parte de la naturaleza, somos filhos de la naturaleza. Não é uma coisa apartada. ¿No? Ahora, ¿qué aconteció en los últimos años? Estamos hablando 200 años o 100 años, que parece mucho, pero para una É civilización es nada. nada. Apareció la idea de que yo estoy separado. Yo moro en la ciudad y acabo con los árboles, acabo con E las a floresta plantas, estava longe de la mim. floresta está lá. Yo me lembro, a mí me aconteció cuando yo era crianza, que para mí la comida estaba en el supermercado. Sim. Aham. No Ela vem imaginaba de que onde una vem vaca. de onde vem o leite? Da do supermercado. Eu conheci uma criança que não sabia que a o leite vinha da vaca não. É, Sí. É, que nunca viu uma galinha. nunca tinha visto uma Entonces, galinha. ¿qué acontece en este lugar? En este lugar, a mí me aconteció cuando yo llegué, hace muchos años, a Bucios, justamente para hacer un trabajo de, digamos, de hotelería, y yo me encontré con esta energía. Muda a percepción da vida. Y esto, eh, todas las personas tienen que lembrar que alguna vez le aconteció que en un momento tuvieron una percepción diferente. Y yo siempre faço la comparación que esa percepción es como que você tem acceso a 4K y Uhum. você estaba trabajando en blanco y preto. Aham. Sim, Entonces, cuando la percepción se amplía, aunque sea 2 segundos, muchas personas falan, puya, ¿qué es esto? Uhum. Otras no, otras, a ver, prefieren seguir, pero esa conexión abre una conexión con la naturaleza. Cuando uno va avanzando, evolucionando esa conexión, se da cuenta de que los árboles están vivos, los animales están vivos, las piedras están vivas, Uhum. que tienen otra frecuencia. Mas esto es nuevo, porque hasta 20 años atrás Eu não parecía fiquei essa consciência. esotérico. Y en realidad hoy sí está probado que la frecuencia, o sea, la separación de un ser humano con los animales o con las piedras es mínima. acho que isso que o Hugo fala é muito importante, é o que eu busquei fazer nesse livro também, é não ter um caráter esotérico. Ou seja, Uhum. não é nenhum segredo, nada do que nós estamos Não é falando. nada recolhido a um Não, grupo. não é nada de uma ordem secreta, de um grupo secreto, é uma experiência que, Una como o Hugo empresa. falou, você não precisa exatamente de nenhum aditivo ou ayahuasca ou qualquer outra coisa para ter essa experiência. Essa experiência está acessível a qualquer um que A quiser se qualquer abrir a um. ela. Y la experiencia comenzó justamente cuando tuvimos ese llamado, dos videntes diciendo que tenemos que hacer algo, que mucha gente en Bucios recibió. No solo a gente, conozco muchas personas, algunas son famosas o conocidas, Uhum. que
trabajaron para la emancipación primero y después para la protección, la creación de APAs, los parques, con las distintas formas, políticos o ecologistas Sim. combativos o gente de la mayor buena fe, mas de alguna manera nos conseguimos. Sim. Existen las APAs, existe el parque, con todos los defectos que tienen, no estemos, por ejemplo, el Carabela está protegido. Mas lo que vimos, y yo aprendí esto con nuestro amigo y mestre Jair Rosé, él fala que acabó a época dos mestres. Uhum. O sea, que no estemos que comenzar a percibir que somos parte natural de naturaleza y que no importa cómo llamemos al creador, no importa cuál sea la religión o a Uhum. Deus, mas Deus está manifestado en el gente. Yo consigo entrar en contacto con la naturaleza y conmigo mismo, mi vida muda. Bueno, esto es lo que acontece en muchas personas que llegan a Carabelas. Algunas llegan só para o Pra sol passear. e está bem, pero se a gente conseguir darse conta que tem um mundo mais abundante, melhor, e que não precisa seguir vivendo entre o bom ou ruim, a Uhum. direita e a esquerda, isso para mim é parte do passado. Por sorte, nossos filhos têm consciência disto, mas tudo bem, tem muita gente que acredita que tem que ficar do lado direito ou do lado esquerdo. Uhum. E o convite é unir os dois lados e trabalhar por um mundo melhor. A naturaleza faz lembrar de que somos seres mágicos. Eh, Algunos se esquecieron, tal vez porque nuestra profesión o no sé, É, o quando a gente é criança, a gente toda criança é mágica, né. sí, E aí quando a gente vai crescendo, as pessoas vão dizendo que aquilo que a gente vê, que a gente sente, que a gente percebe, é coisa de criança. E a gente vai esquecendo, vai ficando sério, vai ficando muito sério. Algumas pessoas não, seguem, mas eu acho que essa geração já vem mais livre dessa Eu parte. cheguei no Caravelas e comecei a fazer essa experiência, que levou hoje ao livro, né, e outras aventuras aí que nós vivemos. Eu tinha esquecido que era mágico, que é justamente o que a vida vai fazendo com a gente, o embrutecimento do dia a dia, da do das Uhum. dos medos, a vida para a sobrevivência, né, a luta para sobreviver e as pessoas e as informações que para você poder vencer, ser adulto, Desse jeito. você tem que ser, como é que eu poderia dizer? Você tem que ser astuto, você tem que ser esperto, isso vai criando eh, um ser que não é mais você, né. Esse é o sabes desafio. que eu falo no livro uma Eu experiência gosto muito dessa parte, muito. que foi fantástica. Eu nasci numa família empresária Aham. na Argentina e meu pai era uma pessoa muito conhecida, amigo de presidentes. Y él tenía un hotel que fue muy famoso allá en Argentina hace muchos años. Era, Famoso embusto também. que era Até wow, hoje, ¿eh? igual, hein. Y mi padre era una figura y ese hotel era famoso porque los presidentes moraban Hospedavam lá. ahí. Caso Menem, Alfonsín, De la Uhum, Rúa, Macri. Y interesante porque yo nací en ese medio uhum. y vi como los políticos, hablo de Argentina, cualquier comparación con Não tem Brasil es nada a ver com o casualidad. Brasil. Eso que está algo Nada a ver parecido. igual. Pero como a mentira es algo habitual. Por ejemplo, los políticos no contestan nunca lo que un periodista pregunta. Uhum, Sé que son jornalistas, saben uhum, esto. Y yo achaba que era muy, muy extraño. Mas yo también practicaba. Yo estudié ingeniería, hacía dirección de empresas y también gustaba mucho de los shows. Yo tuve la suerte de poder llevar a muchos cantantes brasileños a Argentina. uhum, Levé de Caetano Veloso, Elis Regina, Ney Matogrosso. Tenía 25 años. Y en un libro cuento una experiencia. Para tener suceso en Argentina, uno tiene que hacer muchos trucos. aham, Y en un momento, yo también nací con esa comunicación con los seres sutiles. Era muy extraño porque en mi familia eso no era aceitado. Y no falaba nada, porque uno ninguém tenía vai que, acreditar. tenía que cumplir, ¿no? O sea, trabajar y estudiar, la universidad, todo esto. Yo tuve una experiencia donde estas entidades hablaron para mí, si usted quiere evoluir,
basta de truques. No sé Uhum. cómo poner en portugués truques. É Truque, truque truque mesmo. mesmo. Los truques comunes, como que hay gente que, no sé, Vantagens, na verdade, las né. ventajas, sí. É malandragem aqui no Brasil, Claro. É né. malandragem. Yo creo que É Esperteza. 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 en Sudamérica creemos que la experteza, Uhum, o sea, las personas que llevan una toalla de hotel, uhum. que no pagan, no sé, que llevan una cerveza, Tem que ter alguma vantagem. alguna É. ventaja. Alguma vantagem. Y yo tuve una experiencia que cuento en un libro que vale la pena que vean, que Debido a Morte, donde mis maestros espirituales falaron, si você Bom, quiere evoluir, lo increíble es que yo dejé de usar esos truques y no precisé. fui mais bem-sucedido. Sí, y Janice Rosé, que era en ese momento mi amigo y maestro, me faló, olha, todo eso es una mochila que você lleva y que no permite que uno eh, ande rápido. O Uhum. sea, como Você que vai mais devagar. más devagar. Esa mochila es los truques, las mentiras, las posiciones, la fundamentación. Por ejemplo, no existe un camino, para mí, ¿no? Un camino para la luz si uno está en el egoísmo, Uhum. en un mío, eu. Y la otra cosa, cuando uno defiende una posición sin escuchar a otro, también es la misma cosa. Exato. Mas para mí todo eso es parte de lo bello y la naturaleza convida o no. Y yo fiqué impresionado porque Víctor consiguió, eh, como, bueno, como escritor y como jornalista, ir al fondo porque esta comunicación con estos seres de naturaleza tiene miles de años. En todas, digamos, los celtas, los aztecas, y no es nada nuevo, pero lo maravilloso es que en Bucios tienen toda un área de naturaleza donde tienen un hecho que se comunica con las personas. Você comunica. Y no precisan un interlocutor. Gente, vayan por mar, vayan por la floresta, escuchen a sí mismos y van a escuchar una voz que fala. Acho que o mais impressionante é isso. O livro foi feito num formato como se fosse um livro-reportagem. Uhum. No formato de escrita, é um livro-reportagem. Claro que algum não depois eu me deixo levar e também vivo a minha experiência nisso. E a gente tenta no início dar uma introdução do que é, para que a pessoa possa se situar e entender, mas o restante da história toda se baseia nos fatos, né, no que aconteceu com o Hugo, com o Janice, o que acontece com as pessoas que eu entrevistei, que Tem falaram muitas ali. experiências. Assim, a ideia era mostrar essa diversidade de visões, que se trata do mesmo caminho, de encontrar ali um ser ligado diretamente ao criador. A gente tá como diz o Janice, esse nome não é absoluto, É. mas é o nome que a gente consegue usar aqui para falar criador, mas poderia Aham. algo Poderia muito ser um outro. nome não encerra toda a grandiosidade que é essa experiência, né, que tem no universo. E a Deva, como nós passamos a chamar, esse anjo, essa energia feminina, ela é um elo de ligação poderoso entre nós e o criador, essa E deixa eu te perguntar, foi difícil escrever esse livro? foi difícil, apesar de ser muito pequenininho, porque o objetivo era esse, né, Sí. desde o início falando: "Vamos fazer um livro pequeno, para que seja acessível para as pessoas, até financeiramente, para que mais Uhum. pessoas consigam ter E por acesso ao que livro". que você achou tão difícil? Porque você vem aí de uma coleção de livros no ano É porque eu passado, não foi e dif eu posso tô te perguntando isso porque eu estava lá e eu vi estava o lá. sofrimento. As outras coisas fluíam muito, mas o livro da Deva, É, quando você conseguia, você vinha, assim, iluminado, consegui eu estava trabalhando em 3 livros ao colocar. mesmo tempo. Mas É, hace una explicación. Cuando você comienza a trabajar con la energía de estos seres de naturaleza, devas o seres de alta jerarquía, uno tiene que limpar Uhum. cosas propias, do ego. isso. Que, É, É, y lo justamente. trabajoso es, para hacer un libro, es abandonar partes de uno que no uhum, precisa más, porque no amamos esas partes. aham. A mí A me gente gusta, cultiva elas, né, Cultiva, tem carinho esse pelo ego, o personagem que eu criei, por aquilo pela ejemplo, ficou. personalidade. você ve, yo leí libros de Víctor, Uhum. donde está toda la literatura o malandragem. Aham. E aí outra pessoa aqui, né. É demais, Mas é é. justamente É. isso.
qué interesante, porque vos tenés la experiencia, ¿no? Que uno normalmente, o sea, a mí me aconteció, digamos, cuando yo iba a la universidad, era de izquierda, y después a mí me tocó, estuve exiliado 2 veces porque las cosas, É, gracias a Dios estoy vivo, porque Argentina foi muito fue duro. muy duro, amigos míos Uhum, fueron muertos y por suerte, digamos, por un milagro conseguí salir, sim, ¿no? Y después con un tiempo vos se das cuenta que esas posiciones, tanto derecha como izquierda, en realidad es parte de lo mismo. sim. Es parte de un juego mucho más complejo, Sim. E donde, perigoso também, y um jogo peligroso, perigoso. donde todavía los políticos, el mundo todo, gustan de hacer ese juego para que las personas fiquen a derecha e É, E izquierda. distraídas uma forma de também. distrair as pessoas. Y yo acho que a diferencia está en las crianzas. Y Uhum, en si uno puede dejar que aparezca la crianza, donde poder ficar fuera de esto, y nuestro mestre falaba como que hay un estado, la felicidad trae un momento de infelicidad, y la infelicidad trae un momento de felicidad, uhum, mas hay un estado nuevo que es la plenitud, que es, si yo aceito que yo tengo momentos de felicidad y felicidad, mas que yo soy un ser que tengo conexión con la naturaleza, con el creador, y yo puedo vivir una vida plena. sim. Hallo que los que decidieron morar en Bucios, algo de esto tienen, porque morar en Bucios no es fácil. O sea, los bucianos saben que Não é mesmo. É, não para é? los turistas, allá que los que moramos aquí, todo es É, fantástico, pero é ustedes maravilhoso. saben, no tenemos una excelente luz, agua, Aham, energía, política. sabemos, sabemos. Mobilidade. Mobilidade, maravilhoso. Todas esas cosas que vos tenés en la ciudad, y más en la ciudad, lo que no tienen es que aquí la naturaleza está viva. É. Y la naturaleza, al estar viva, yo me siento más vivo. Uhum, Y me aconteció con mi mujer, yo tuve oportunidad tuve 10 años, yo moro aquí hace 40 años, tuve 10 años fuera. Tuve suerte, tenía mucho suceso, dirigí una empresa muy grande y el suceso, no, la tristeza que yo tenía de estar longe del mar, la floresta, no tenía solución. Entonces con mi mujer decidimos, bueno, voltar aquí, bueno, e a felicidade, porque riqueza não é só dinheiro, né. Às vezes as pessoas, confundem isso e por isso a gente vê tanta gente triste, porque conseguiu tudo, mas falta alguma coisa. E às vezes ser rico é estar perto do mar. más a los buceanos, aprovecho aquí para dar un mensaje, no estemos algo único, Uhum, que es que en nuestra floresta, en todo Bucios, muere una energía única. No llamamos Esteban, mas no importa. ¿No? Convido a que entren en un mar, entren en la floresta, mas no oleando con la personalidad, sino con el corazón. uhum. Y disfruten esto. No importa que no imiten. Si son curiosos, yo convido a que Ah, é. É, aquí tiene una mas explicación. é justamente isso, tem curiosidade, até para saber do que se trata o livro, mas a experiência vai ser pessoal e não Sí. importa de que Ela é forma vai ser toda chamada essa pessoal, né. experiência, né. E essa questão de você não ter um mestre, né, a gente vive num tempo muito delicado, as pessoas têm É, muito medo eu acho que eu de corrigi seitas, né, de mas eu pessoas corrigiria dizendo eu acho que o Janis tá errado. Ele acha que eu passou o tempo dos gurus, eu acho, Sí. daquele mestre que diz e que você agora, porque obedece. mestre, assim, mestre é aquela pe sempre temos mestres que aparecem, nos ensinam alguma Ah, coisa, né. O não. Hugo tá No, aqui, no, né, de alguma forma é eh, um mestre também, no nos somos ensinou caminhos, facilitadores. facilitou caminhos, Facilitador, né. Mas, E olha, acontece, é, por ejemplo, las personas no saben, pero nos todo el año, de terza a domingo, damos 7 de la tarde meditación gratuita. uhum, Distintos tipos de meditación, porque lo que procuramos es hacer esa conexión con esta energía. a diversidade. Y de repente pueden aprovechar esto. Y otra cosa interesante, que hubo en un libro, la página 441, esse é grande. una explicación de este ancho, cómo, digamos, la energía era tener un primer perímetro de 2 kilómetros, que Uhum, es toda Playa Carabelas, y todo Bucios. sim. Todos los que visitan y moran en Bucios están en contacto con esta energía.
No importa cómo, E voltam para as suas casas diferentes, assim, sí. todos são atingidos por essa energia. Por eso es muy interesante, Víctor, en un libro, gusté mucho porque explica las experiencias de los visitantes. E eu tentei focar, assim, nas experiências desde uma mais complexa até as mais simples, porque Uhum. nenhuma dessas experiências pode ser descartada. Uma experiência espiritual não se mede, né, dá para medir o Não, tamanho, essa é maior do que aquela. Porque o que dá para medir talvez uma experiência espiritual é o efeito que é causado na vida daquela pessoa, como na minha, é né. isso que eu ia perguntar. A No minha livro é, tem uma experiência muito muito valiosa, que é da Marlene, que é uma cura de um câncer, isso. com provas, né, com médicos. E é importante dizer que, ela não chegou lá e alguém ficou botando a mão nela, Não, é foi um o caminho caminho dela, pessoal caminho dela, dela. e aí ela durante o É. caminho descobriu que estava com câncer, começou o tratamento e continuava meditando, Fez os Ya se con asumió. fez o e contato sumiu, espiritual não tem dela, Y explicação. e um câncer em estágio avançado. Bem tem avançado, é bem varias raro. historias. Ten, por ejemplo, la historia de Antonina Brutti, Eu que ia es una falar do livro da escritora, Antonina, também tem um que livro, ella llegó y no faló con ninguém a y história dela é participó una lindíssima. semana y a sorpresa fue grande porque encontramos la historia en un libro que ganó un premio, creo que Foi o prêmio Clarice Lispector, né. dice Como que é o nome do livro dela? Eu vou procurar aqui. eh, Camino, Eu não lembro de novo agora, mas sí, Eu ia trazer, porque quando eu li o livro dela, podia eu podia ter fiquei trazido, valia a pena mostrar também. sí, sí, sí. É, Pero tem muchas, son muchos é, años. ¿Qué aconteció? Que hasta el 2014 nos veníamos trabajando este grupo de biólogos, filósofos, pensadores de distintos lugares del mundo, distintas religiones, que nos juntábamos en carabelas para estas meditaciones y su contacto con esta energía. Acreditamos que era privado. Y ahí tuvimos la sorpresa, bueno, los que canalizamos a esta entidad, donde él la pidió que comenzáramos a hablar. sim. hum, Y ahí mudó Eu conto porque, isso aqui também. achei, A Eu conto. Jornada do Despertar. sí, a Jornada do É linda, é Despertar. Antonina Buriti, quem quiser seguir, @antonina.buriti. E o livro dela foi lançado junto com o seu, Sí. né, E porque quem é de o do livro é Búzios, uma ele tá à venda também lá no lá no hotel Carabel. Y es Aquapó Brasil. interesante porque ella es ingeniera Aham. espacial. Ella se dedica. Acho que do grupo dos escritores do Hugo, só eu não sou engenheiro. Só você não é engenheiro. É verdade. Mas lo maluco es que tantos ingenieros que tengamos contacto con un mundo espiritual, yo creo que tiene una lógica, porque en la formación de ingeniero você precisa estar aterrado Uhum. a Uhum, uhum. matemática. Y a matemática tem muito que ver con el mundo espiritual y con la Sim, energía. eu ia falar isso. Ahora está unido, mas Uhum. durante muchos años Foi estaba como separado. A própria separado. ciência foi separada. Olha, Não é mais. sabes qué interesante, ontem vi una conferencia de Chopra, que, bueno, claro, Uhum. una figura que Todos conhecemos. le preguntaron qué es lo que podría decir para los seguidores, creo que tiene, no sé, 30 millones de seguidores. Y él falou, yo no tengo nada que decir, porque ahora a comunicación con un creador está aberta. Chopra, ¿no? Procure. Mas su trabajo es importante. No, yo soy un facilitador. Imagina, si Chopra fala esto, bueno, Janis falou siempre. Já fala há muito tempo, né, é uma Sí. busca. O E o sea, livro da Antonina, ele é muito pessoal. Quem gosta de leitura, ela conta a história dela, é uma história bem bonita mesmo. Eu chorei lendo o livro dela, porque é bem emocionante. E tem mais depoimentos, mas eu vou te pedir uma coisa, não sei se você vai querer, mas conta a sua experiência com a sua cura. No livro, eu não contei a experiência toda e não sei dizer por que eu não contei tudo. Falta alguma coisa numa próxima edição, eu vou acrescentar mais coisas no meu depoimento. Mas eu me concentrei numa parte do meu depoimento que é algo muito simples para quem já está ouvindo, mas para mim não. Uhum. Quando criança, eu sofri 2 acidentes de carro simultaneamente com meu pai, acidentes graves, nós sobrevivemos. E depois a minha família, eu perdi alguns entes queridos, tios, sobrinhos, primos, num acidente de carro muito grande também. Acreditei durante muitos anos que isso era a causa do que aconteceu. Eu nunca aprendi a dirigir, mas não porque Mas não eu só você não era aprendeu a uma síndrome dirigir, você tinha muito medo pânico. no banco do Não, e caminhão. quando eu tentei, todas as vezes que eu tentei dirigir,
quando eu entrava em pânico, né, e acabava causando um acidente. Eu não conseguia ficar. Então eu me convenci com os anos que nunca ia acontecer, eu não ia conseguir dirigir, fui encontrando truques para viver sem dirigir, né, tentando até Ujú, o só que em determinado momento eu fui percebendo o quanto isso estava atrapalhando a minha vida e a vida da minha família, né, por eu não fazer isso. E eu não entrei no processo espiritual para aprender a dirigir, isso que é importante dizer, eu entrei no processo espiritual para me descobrir e como o Janice ensina, o ser humano ele é ilimitado. Isso não é um ato de arrogância, mas nós nos esquecemos que somos mágicos e vamos achando que não temos condições de vencer todas essas coisas. Nesse despertar e no encontro com a Deva e com a espiritualidade toda que eu fui encontrando e buscando, uma das coisas que eu mais busquei foi perder esse medo da vida. Eu pedi o medo da vida, medo de enfrentar a vida. E nesse medo de enfrentar a vida que eu fui perdendo, eu fui percebendo isso, tive várias visualizações. Uma visualização importante foi que eu me vi em outro momento eh, em outro momento da história em que eu não era nascido ainda, não a em que eu estava parado ali na Caravelas há muitos anos atrás, não sei em que ano, e que uma torrente de água Acho que foi a atravessava. primeira coisa que você partilhou numa Partilhei, foi muito meditação. É. vivo isso. Uma torrente de água atravessava ali aquele meio, quem conhece as Caravelas sabe como é. E eu fiquei ali olhando como é que eu vou fazer para atravessar, era eu que estava ali mesmo, eu sentia o frio, molhado, tudo, para atravessar essa torrente de água. Eu olhei e vi um cara lá do outro lado, ele olhou para mim, mergulhou naquela água e de braçada, ujú, ele atravessou aquela torrente e saiu do outro lado. Eu falei: "Cara, eu queria ser igual a esse cara". E aí a meditação terminou, e eu saí dessa visualização que eu estava tendo ali. Aí começou a minha jornada espiritual para vencer os medos, as crenças limitantes, tudo isso que veio me atrapalhando. E entre isso, nesse vai e vem, nessa última morada que a gente teve ali nas Caravelas para escrever esse livro, enquanto eu escrevi esse livro, que estava empacado ali nas primeiras linhas, eu aprendi a dirigir. É porque você achou que você ia chegar no Caravelas, você ia escrever Não, tranquilamente, como se a sua vida tivesse plena, mas foi uma torrente. primeiro eu peguei muito trabalho, pareceram Muito. muitos trabalhos que eu não estava esperando, inclusive para escrever outros livros, livros grandes, né, a biografia de um ensaio Octavio, sí. biográfico sobre o Acho que você nunca Otávio. trabalhou tanto na sua vida quanto esse ano no Caravelas. Descobri que ter filhos adolescentes era mais difícil que ter Do que filho ter filho criança. criança. Então a Caravelas é uma estrada de chão, tinha que ir e voltar, e a Camila estava sobrecarregada com toda aquela Que só eu dirigi. de repente eu tomei coragem e quando eu não sei, um dia, 2 dias, 3 dias, e isso se dissolveu. Isso é um exemplo para mim que pode eu tenho 40 eu vou fazer 44 anos daqui a uma semana. É verdade. Então eu aprendi a dirigir com 43 anos de idade. E eu sou Eh, testemunha, porque ele dirige melhor do que eu. não, Quem isso eu já não sei. não, dirige, você é Mas bom de baliza, você você co percebe que é uma coisa que ele achava que era impossível um para ele. bloqueio que nasce quando eu tinha 6, 7 anos de idade, e que ao longo da vida eu percebi que não ia conseguir fazer, por causa que entrava em pânico mesmo, quase causei acidente com a Camila dirigindo, e de repente aos 43 anos isso se Sí. dissolve como algo no Que sol, nunca existiu. como se nunca tivesse existido. Agora você quem ouvir? É um processo, agora isso o que que é? Foi por isso? Não, isso aí é uma das coisas que foram Um resultado da pedaço. minha mudança, né. Es que yo creo que uno carrega tantos miedos, Uhum. desde la familia, los pais, la escuela, las mismas religiones, no importa cuál sea, y ese miedo como paraliza. Y a gente no vive o presente, vive en un medio do pasado y lo que va a acontecer. Mas cuando você para, entra en contacto con la naturaleza y entra no presente, muda a realidade. Muda a Porque realidade. o lo que los mestres falam es que o futuro en realidad es cuando você conecta ao presente. Si no, você no está viviendo la realidad, Sim. sino que está viviendo lo que aconteció o lo que haya que va a acontecer. En cambio, Uhum. si você está no presente, você va creando o futuro. Porque permitirte pensar que podía esto mudar. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Es difícil de explicar. Lo que yo sé que hay casi 30 años donde llegan personas de todos lados del mundo y algo acontece y muda para bien la vida de las personas. Sin necesidad de ningún maestre, con una meditación que es muy simple. Inclusive
como vocês ven, eu nunca consegui falar português direito. Você tá falando muito bem. Você vem aqui no podcast, alguma coisa acontece, uma mágica, dá para Eu, entender tudo. como eu falei para vocês, Mas ainda assim que todo mundo consegue seguir a tua meditação. bueno, esta es É, una Acho isso prueba de incrível. de que existe un mundo mágico. Eu falei para a Deba, yo me comunico desde criança con seres de luz, secretamente, porque, Uhum. como falei, minha família não era aceitado. E eu perguntei, mas como que eu falo um português tão ruim? Ia dar meditação, ia escrever um livro. Olha, você tem que vencer esse medo. E deixa eu te contar, terminei o segundo livro. Ah, muito bom, viu? Depois não Aí vai depois que a Camila vai dizer, esse tá indo pra segunda edição. é, você vai para a Ella, segunda É, edição, sí, un já vai ter libro, outro. é. a ver, todos los que moran o escuten esta, Uhum. digamos, reunión, Sim. no pierdan la oportunidad de leer un libro, porque van a entender más por qué están aquí en Uhum. Bucios. Hallo que casi todos bucianos, excepto muy poca gente, ven o de Río, de San Pablo, Buenos Aires, Belo Horizonte, Minas Gerais, Francia, España. La mayoría somos inmigrantes en los últimos 30 Sim, años, claro. y brasileños y extranjeros. Más algo nos convidó. Tudo bem, dá para ver con los ojos la belleza de un lugar, Uhum. pero también todos los que moran acá saben lo difícil que es en estos últimos 40 años, desde la briga por la emancipación, la Tem estructura, muito trabalho pela frente ainda. por eso, pero algo nos llama aquí. Uhum. ¿Qué es? No importa cuáles sean las palabras, todo es válido, más esta es una explicación. Y aproveitar que no somos privilegiados, porque nós temos un futuro verde, un futuro no mar y un futuro también no mundo espiritual. Sim. Y todos esos caminos van se uniendo para que Bucios sea un centro de transformación. Muy diferente, bueno, ya está aconteciendo. La cantidad de personas de É. Río y de otros Não, e lugares. nós vemos a cultura da yoga se espalhando por Búzios, a Uhum. cultura da saúde, De né, bem-estar. de bem-estar, uma mudança da forma de habitar a cidade que durante muito tempo foi vista como uma cidade Eu hedonista, gosto muito de deixar né. muito claro Olha, que, de novo, né, que não é uma seita, não é uma religião, não é algo que você tem que abandonar as suas outras crenças. Porque, por exemplo, eu sou católica, eu vou à missa, eu faço meus ritos, mas eu busco essa conexão, porque isso bueno, transformou a minha lo vida. interesante, no sé si acontece con você, pero muchos católicos llegan y acontece que tem fenómenos Uhum. como a percepción da aparición da Virgen ou de Cristo, y que es vivido por un católico, así como ven hinduistas y É no ven a Krishna. E é nesse tudo livro muito eu sutil. falo muito de Jesus nesse livro. E é tudo muito sutil, né, porque, o Lucas nasceu no dia 8 de dezembro, que é o dia que a gente comemora a Desatadora dos Nós. Eu sempre olhei para Deva com essa conexão. Eu e ele, a gente numa meditação, a gente passou por um processo de cura do parto. Assim, ele adormeceu na meditação, e eu vi tudo ser transformado, assim. Eu tenho que escrever meu livro, terminar de escrever meu livro. Olha, Porque tem muitas tengo una experiências. historia muy interesante voy a hablar de una persona muy querida, muy conocida en Bucios, el doctor Joaquín, Uhum, Uhum. de la clínica Bucios, él es católico. sim. Médico de todos nós. Médico Sí. de todos. Y esto nos aconteció hace muchos años. Pues, Joaquín y yo vinimos a morar 86 más o Quase menos, juntos. y era un médico también de mis filias Sim. mayores. Y él comenzó a llegar a la meditación. Y llegó un mestre católico, y ahora voy a lembrar un nombre, y la mujer de él era una cantante de ópera. En la meditación, él invocó a Jesús y él la cantó el Ave María, y hubo una energía, una aparición de la Virgen. Y me alegro porque Joaquín faló, bueno, es la Virgen. Y Uhum. yo que nunca practiqué ninguna religión, yo vi que había una entidad de luz. Aham. Y, y yo pregunté, pero digo, ¿es la Virgen? Y muchas veces la persona ve un creador y ve estos seres extraordinarios de la forma como la cultura de cada uno ve.
de- desde el Uhum. budismo, el suas hinduismo. tradições, né. É, Y fue interesante porque eh, todas son válidas. sim. El tema es que es difícil hablar, mi Deus es diferente a otro Deus. Deus es uno solo. No importa E é qué interess É como idioma. você se relaciona e é com Claro, ele. interessante que as aparições da Virgem Maria, geralmente, ela acontecem na natureza, Uhum, né, sempre são em locais de natureza pra, né, uhum. grutas, lagos, São cachoeiras, todas as são aparições dela. aparições y, em lugares de natureza também, né. y Uhum. de hecho que está Virgen de Satanás. ¿Eh? Tem tantas historias, pero eso no dio para Tem escribir. É, muitas, a muitas, muitas Hay, energia a histórias. energia é muito parecida hay mesmo. una Uhum. presentadora de televisión muy É. famosa que uno ve a hablar un nombre porque no estoy autorizado. En el año 88 estábamos en Carabela soleando la Pedra da Deva, que es esa pedra gigante que tiene a la derecha. Essa aqui. Esta, Essa. Aqui para quem não esta tá vendo, ó. pedra, acá, ella no estaba casada con 3 filhos y ella falou, o sueño mío es ser presentadora de televisión. Y yo falei, ya percibía, ¿no? Pide para la energía, Energia. pide para Deva. Y él la pidió E consegui. y bueno, al año comenzó, tiró famosa y no importa, no puedo dar un nombre, Ah, depois você vai después contar. vamos a investigar. Y así, bueno, hay miles de historias. Acontece que comenzamos a tomar notas en pocos años. Eu gosto muito do assim, a meditação de sábado, é que agora a gente tem ido menos, mas a gente ficou uns 2 anos, eu vi assim, podia chover, Sí, cair raio, tempestade, a gente estava num processo muito profundo. E aí tem muita história da meditação, eu gosto muito de uma história de uma moça que chegou lá, uma brasileira. E aí ela fez a meditação toda e no final e aí eu vi uma hora que ela chorava e depois no final tem um momento que você compartilha, né. E ela falou assim: "Eu não entendi nada do que ele falou, nada, mas eu fiz uma viagem que eu nunca não sei explicar para você, eu Foi. achei aquilo o máximo, assim, porque você não precisa a barreira é muito ligado ao que a gente fala na o nome do nosso jornal é Prensa de Babel. A gente vive numa Babel onde a gente se entende. sí, A gente se entende pela energia, né, e isso nem é só misticismo, porque a neurociência hoje já trouxe a sí. gente para outro nível, de que a gente consegue em algum nível se comunicar Sí, de outras formas. si alguien quiere ver algo más de esto, no estemos un site Uhum. totalmente gratuito, porque todo lo que hacemos en esto es servicio, ¿no? El site es Bucios Espiritualidades Films, donde están documentales, filmes, depoimientos, historias mágicas. Inclusive con Janice nos hicimos filmes que fueron muy divulgados en todo Muito. el São mundo. muito profundos. Os rios Eh, Os rios, energéticos né, são os muito, genéticos, né, muito sí, é, sí, sí, tem yo muitas histórias e recomiendo. Lo que acontece es que muda todo tan rápido que ahora, por ejemplo, estamos haciendo filmes y tenemos que hacer filmes de 2 minutos y medio. uhum. também tem Tremendo. canções, né, aqui no livro, por Ah, sim, exemplo, tem um sim. QR Code, quem Sí, acessar esse QR Code tem acesso a canções que foram feitas em conexão com a Deva. O Aki O Aki Vistara, que foi Vistara, responsável pelo e também tem uma sacrifício. canção da Tamara É. também aqui, sí, Cantos de É, Deva. Cantas da Cantos Deva. da Deva. E, assim, são cantos, assim, posso dizer para vocês, Bueno, y quem sofre de ansiedade, depressão, São muito fortes coloque mesmo. para tocar. Eu creo que ouvi algumas vezes enquanto É escrevia muito bom. também. hay que leer este libro y se É. É. prepara para el segundo Uhum. libro, porque el segundo libro explica algo mucho más mágico. Exatamente. Los que gustan de las historias de Rey Arturo yo nunca imaginé que Bucios tiene una relación muy profunda con Avalon, con Glastonbury, con Inglaterra. Yo cuento la historia porque para mí fue también una Uhum. sorpresa. Y Merlín es una figura, es un ser de luz, como, Sim. bueno, como tantos seres de luz que acompañan a gente. Y cuenta la historia de, digamos, de uno de los futuros de Bucios, que es la llegada de, digamos, un centro de luz para este nuevo mundo. Así que comience con este Quando? libro. Temos uma data? Temos uma data.
Acho que Não, outubro, Já novembro. lança do do livro livro novo? Não, pero Não. temos uma data presa. É, primeiro primeiro. temos uma data aqui, um spoiler, que é muito O importante. Hugo tá contando sobre Hugo vai o lançar segundo segundo livro, que é a livro, que continuação é a do. continuação desse lá em outubro. Mas antes, temos uma data de Agora, dia lançamento. 19 de janeiro, a gente vai fazer um lançamento duplo, Ah, que vai ser o lançamento do Deva, o Anjo de Búzios, segura os dois aí, ó. escrito por mim, e a segunda edição do Búzios Espiritualidade, Portal do Novo Mundo, escrito por Hugo. É, Detalhes. e também Onde? é o lançamento de um selo, que Isso, eu é o perguntei. B-Books, o Búzios Espiritualidade Books, que é uma editora dedicada, uma parceria entre a Prensa de Babel e o grupo o programa Búzios Espiritualidade, que é uma editora dedicada só a livros Livros de de espiritualidade. espiritualidade, filosofia e também, livros que falem sobre o cuidado com a natureza. Então, assim, é uma oportunidade, a gente está começando com esses 2 livros, mas a ideia é conseguir colocar Certamente a mais gente tem muita conteúdo. gente aqui em Búzios que tem experiência, que gostaria de escrever um livro. A gente está realmente no momento do Hum. livro, graças a Deus, o livro O voltou, livro tá de volta, as pessoas estão está lendo, de volta. apesar Todo da mundo pode escrever. apesar da informação de que o brasileiro leu menos ano passado, ele até a gente está vendo que uma nova geração está procurando mais o livro Mais físico livros. para ler. É importante dizer que a gente está lançando oficialmente no dia 19, mas o livro vai estar E Ahora, fácil de ser encontrado como vai ser o na lançamento? Amazon Como vai ser o lançamento? Onde? 18 às horas 18 horas, en Bucios Espiritualidad Hotel. No hotel. na Praia das Caravelas. Assim, tem que na onde essa E lá vocês formatura. vão estar assinando, as pessoas vão poder comprar o Sim, vamos livro, vão poder conversar um pouco com as levar. pessoas também, quem vai bater um Sim. Vamos a papo com as falar un poco pessoas. da magia. Um pouco de Isso, magia, vamos é bom ir conversar sobre. preparado para se estar impactado, né? Podemos responder perguntas. Acho que é uma É. E oportunidade fora que é um de. lugar lindo, tem muita É, gente aqui em Búzios que nem conhece o Caravelas, assim, o Caravelas é um lugar, sempre falo, tome cuidado, que você entra naquela estrada de chão, a quem a entrar, sua vida no muda. livro eu falo isso também. Você percebe a energia poderosa do lugar, que não é uma energia E religiosa, se as pessoas é a soubessem, natureza. elas, pelo menos uma vez por mês, elas davam um jeito de visitar a Praia das Caravelas, para você sentir a energia, se conectar, ir na meditação. Se não gosta de meditar, porque tem gente que realmente não gosta de meditar, tem outras coisas para serem Olha, feitas, eu tenho mas uma essa mente muito conexão. inquieta, então eu tenho dificuldade de meditar parado. Então eu faço o Labirinto de Davi, que é um monumento, um presente de um amigo do Hugo, do livro Conta Aqui, eu conto aqui também. Uhum. E me ajuda muito, que ali eu consigo fazer uma conexão de Você meditação anda no caminhando. labirinto para Eu penso é muito, né? maravilhoso. Então ali me Sí, facilita y isso. todo esto está abierto al público, es Uhum. gratuito y tengo una Uma pirámide. pirâmide cinética. Que a pirámide fue todo un trabajo de Janis Rosé de alinear exactamente con Giza, en la pirámide de Giza. Sim, na mesma. En la Você para ali misma, no meio dela, y você tiene está una na mesma energía direção. muy especial. El lugar es. Agora, vale destacar, você tem que ir visitar o Caravelas, mas quando você for, você traz o seu lixo de volta, você cuida da natureza, Sí. você respeita a velocidade para entrar, não pode passar de 40, porque tem macaquinho, tem tamanduá, Preguiça, tem preguiça, Nico León tem Dorado. mico-leão tudo dourado, atravessando a rua, lagartos, porco-espinho. eles estão ali. Então, você entra com respeito e você sai com energia. Tem as trilhas, né? E só para finalizar, você falou sobre a dificuldade do livro, que acho que era importante deixar essa mensagem final. O que eu considerei que demorou a fazer o livro foi porque eu tive que depois abandonar o intelecto e a vaidade de já ser um escritor, né? E falei, pensei, caraca, mas eu me senti assim, será que agora eu vou escrever um livro Você sobre. pensou, na verdade, quantas vezes eu critiquei o Paulo Coelho, Então, que não, achei que a literatura mas, dele era mas menor. deixa eu falar uma coisa, isso quando eu era Quando eu era quando eu era um adolescente, adolescente é isso que eu tô soberbo, falando. É isso que eu soberbo. tô falando. Eu considero o Paulo Coelho é uma A influência. magia Não, só pra ficar registrado. é claro. O Não, Paulo Coelho é uma influência e o Paulo Coelho é maravilhoso, um o escritor melhor, o maior importantíssimo para a escritor. cultura Mas brasileira. eu digo que não é você. As pessoas em É geral o ego, tratam não, ele como e literatura não é, menor. não. E não é. No, Ele é Pablo, importante como literato e importante como y espiritualista Pablo também. Coelho abrió a puerta a la Sim. magia a mucha gente. A minha Todo também, mundo. a minha também. A gente, Porque, olha, cuando él fala en El Alquimista de que un tesoro que procuraba estaba en la casa, en realidad es todo camino para lo mismo que falan todos los maestros. Gente, no tienen que buscar más fuera, o conto lo ponen incrível. adentro. É um Mas conto él lindo. cuenta la historia de una forma muy É. interesante. E os outros livros dele também, né, eu acho que eu senti o próprio relato do Diário de um Mago dele é um relato
muito forte. Só pra você não ficar nervoso de alguém fazer um corte, xingando Paulo Coelho, ele fica chateado com Paulo você. Coelho, É, se um dia eu falei por mal de você, favor. nem existia internet, eu nem precisava saber que um dia eu... Exatamente. E outra coisa, o sarrafo é altíssimo, você tem que vender mais que ele. O dia que você vender mais que ele, você pode falar o que quiser. Você é um ótimo escritor e Olha, uma ótima pessoa. para vender lo que él vendió, ten contacto con la mágica. Ah, com certeza. Tem Claro. uma razão de É ser. engraçado para falar, já que o podcast é algo tão aberto, os leitores dele no restante do mundo não sabiam da relação dele com o Raul e agora com a série. Eles só descobriram o trabalho que ele fez com o Raul, tentando levar a Aliás, magia através da música, né? esse ano lá em casa foi O ano do Raul e o do ano Paulo do Coelho. Raul, porque aí o Vitor escrevendo sobre a Sim, sim. Deva, com influência, lógico, do Paulo Coelho, e o Lucas apaixonado por Raul Seixas, cantando E pelo música. Paulo Coelho. Inclusive escreveu uma parede inteira que a gente vai ter que pintar com as letras do Raul e tudo mais. Então, a magia, ela vai Que era um projeto, né? Depois vai veio os se livros, mas o projeto era das letras da música. ela vai Então, se conectando. Sabes que, bueno, algo que yo no lembro si boté en un libro, pero a Deva habló para mí, hoy cuando analicé esto, que el mundo espiritual da apoyo a determinadas cosas importantes para la Sim. evolución de la humanidad. Ellos hablan que son hologramas, hologramas dimensionales múltiples. Que algo, por ejemplo, Raúl Seixas debe ter, o Jesús Uhum. Atenía, o Charly García en Sim. Argentina, que no es exactamente que eles sean los mejores, Mas tem um mas eles propósito. entraron en contacto con algo que sirvió a la humanidad. sim. Por Exatamente. ejemplo, Windows. No sé si es importante, si fue copiado o no, mas su cara divulgó un sistema, o Apple y Stephen Jobs. Claro. Sim, sim, Uhum. sim. Entonces, las personas confunden con el facto de qué faz con la abundancia de una persona con el servicio que dio para la humanidad. A veces hay que olharlo de esa forma. Eso que todos esos procesos, por ejemplo, Messi mismo, eh, alguien de que haya sido campeón del mundo aquí en fora, todo lo que él está consiguiendo los jóvenes. Sim. Sim. É muito. O que você faz e que vai além da sua prática, e movimenta ao Claro. seu redor. Y ahí esa es la prueba de que uno es mágico. Mas Mas el convite se experimente, vocês são mágicos, experimentem. Luciano. Muita gente me pergunta, olha assim, nossa, você mudou tanto, o que Pois você é. fez? Não tenho como explicar. Não há explicação. Mas eu Tem que posso falar viver. uma coisa para tu? Pode. Você tá mais linda do que você sempre foi. Obrigada. Não, você tá linda mesmo, né? Obrigada. Eu consegui conduzir bem essa entrevista aqui só de vocês dois. É importante dizer, desculpa, mas eu acho que tem algumas coisas. Não, vocês não vão estar lendo um livro de religião, tá? É importante dizer. É um livro para você poder viajar numa experiência sobre natureza, Entender. sobre espiritualidade e entender. Não é um livro devocional, Não é um manual. né? Não é um manual, não é, é uma experiência, é uma reportagem. A gente tenta mostrar uma experiência que é real, acontece aqui em Búzios, né, Hugo? Há 40 anos é um grupo se comunicando, mas essa experiência está aqui há milhares de anos. Y escuta, no tem que ir a Índia, É, no tem que ir a Estados Unidos, a Palo Alto. Pertíssimo. é verdade. Está sim. aqui. Aqui. Y de facto, los gurús de la India vienen aquí. Vem aqui, a gente acabou de receber a Mamandi. Um grande mestre Lakota também já esteve Sim, aqui. temos ¿Por Mestre qué do ven mundo aquí? todo. Porque ellos reconocen, los chamanes colombianos, ven aquí, os mamos, reconocen que aquí tiene un centro de espiritualidad muy fuerte. Fica acessível. Y muchas veces, como, no sé cómo se fala en portugués, que a veces uno tiene la casa y no perciben la propia. Sim. Você não dá valor porque você tem aqui Tem aqui, na sua casa. tem Você casa. vai lá fora para isso aí. procurar. Así que Você tem que abrir um negócio. Não, eu falei que hoje eu tô num lugar que é seu. É De dizer seu. que o tempo urge. Claro, mas E aí, o livro, além de você poder adquirir ele fisicamente, com o Vitor, no Búzios Espiritualidade, no depois Vitor vai estar em Saber, algumas Botei livrarias na Papal especializadas também. Na também. Papal. A gente vai distribuir em livrarias especializadas você devagar. já pode comprar ele na Amazon. Isso. Esse aqui é uma prova ainda, por isso que tá aqui não disponível, mas ele chega assim pra você, ó.
Ó, Fica perfeito para você. perfeito, vem na sua casa, chegou lá em casa Você ontem. pode comprar em qualquer lugar do mundo. Que, aliás, está destinatária a Amanda Halpergalto, que é minha irmã, foi ela que comprou. Y perdón, y para los que falan solo español, vamos a Ah, tener Vai un ter uma libro. Isso é edição em importante. espanhol. A edição espanhol já está sendo Y produzida. tuve un pedido a las entidades que tenemos que pasarlo en inglés también. Ah, é. Essa entidade também disse que Essa tinha que entidade Camila. que tinha que ser inglês também. Camila es una entidad muy poderosa. Uma entidade muito poderosa. Gente, o nosso Olha. tempo é um carrasco. A gente já extravagou, né? Adela es femenina, Camila es una mujer poderosa y Luciana, que no está Luciana. hoy porque está dando una Mas tem um meditación, depoimento dela aí também. é muito Luciana. poderosa. Muito poderosa. Recomendo a meditação de terça-feira às 7 da noite com a Luciana Videla. Muito É um caminho que você forte. faz intraterreno, você sai de lá com um presente que, se você botar em prática na sua vida, a mudança acontece. Eu gosto, eu sou minha carteirinha é terça e sábado. Terça e sábado. Mas essa meditação de terça-feira também foi Muito para mim boa. foi Eu muito acho que eles dois importante se também. complementam porque a Luciana e o Hugo, os dois se complementam e a gente sabe como é que funciona esse yin e yang aí, funciona muito bem. Extrapolamos muito o nosso Não, tempo. foi ótimo. A gente conseguiu Muito. falar quase tudo. Vou só dizer para vocês mais uma vez, sigam a gente, curtam, divulguem os cortes, visitem o Caravelas. Esse nosso podcast é produzido aqui em parceria com a Abusos Digital, que é responsável por esse estúdio. Você pode ter seu podcast aqui também, a hora que você quiser. É só fazer contato com eles. A produção é da Prensa de Babel e a nossa patrocinadora, a nossa parceira, a nossa amiga, a Cervejaria Abusos, que hoje, ó, estamos na Caravelas. Eu Tem um recomendo. cara meditando ali. Ó. Tem um cara de boa. Olha, é o máximo. Eu acho que a Cervejaria Abusos faz Foi uma ótima pesquisa. um papel de propaganda da cidade, né? A gente É trouxe lindo. uma olho de boi ainda, mas a gente não conseguiu. A gente vai agora no off. Esse é para outro tipo de A assunto. outro momento, Então, se você também quer patrocinar esse podcast, manda mensagem pra gente lá. A gente deixa aqui nos comentários os contatos, participe com a gente e venha ser mágico com a gente. Até a próxima.